Hoje é dia 20 de dezembro de 2020, 13 horas e 52 minutos em Franca, São Paulo. Estamos fazendo a leitura parcial da obra Perseverança, uma obra mediúnica do autor espiritual Shirley, psicografia de Edson Flauzino Sene e revisão de Sene Júnior. Nós estamos à folha 57 e vamos fazer a leitura até a folha 88, que é onde se encerra o romance. Trata-se de um romance mediúnico que, vamos dizer assim, que é uma obra de ficção, onde a época do Império, de Dom Pedro II, provavelmente, Princesa Isabel, final da escravidão, um fazendeirão, vamos dizer assim, chamado Manuel Mansol, tem 3 filhos, Sarvin, 21 anos, Giuseppe Restart, 18, e Diná, 15 anos. O rapaz do meio, o Giuseppe Restart, tem uma mediunidade muito interessante. Ele entra num processo de desmaio, vamos dizer assim, e denominado catalepsia, E ele chega até ao ponto de aparentar morte. Ele tem ideias relativas à libertação de escravos. Ele é uma pessoa que é solidária, vamos dizer assim, se comove com aqueles menos favorecidos da época, que eram apenas considerados animais de trabalho. E isso causa indignação, causa irritação, contrariedade na própria família e na sociedade em que eles vivem, porque do grupo a que o pai dele pertence, o pai dele é, vamos dizer assim, o ícone, é aquele que comanda. Então, numa sociedade escravagista, numa sociedade onde escravo é considerado coisa, inclusive legalmente, ele serve até como forma de pagamento, porque o escravo pode ser até hipotecado, assim como a propriedade, de uma maneira geral. Está ali Giuseppe com outras ideias, mas os ventos, daquelas pessoas que queriam esse tipo de coisa já estavam acontecendo. A Inglaterra, inclusive, pressionava a coroa portuguesa para que libertasse os escravos, mas justamente os coronéis, dentre eles o pai dele, que é um dos principais ali, era o comandante, vamos dizer assim, dos coronéis na região em que eles viviam, não aceitava esse tipo de ideia. Então ele tem muita dificuldade, tanto na parte da saúde, que não era saúde, era simplesmente mediunidade, como na parte dos relacionamentos. Ele viveu isolado durante muitos anos da própria família. A família não queria conversa com ele. Com exceção da irmã caçula, Diná. Ela com 15, ele com 18. Toda vez que ele desmaia, que ele tem epilepsia, ela o acolhe. E quando parte da epilepsia para a catalepsia, ela fica preocupada. Ou seja, ele perde a capacidade de apresentar movimentos vitais, apresentar sinais vitais. Mas isso tudo vai passando, eles até se acostumam com esse tipo de rotina. A família dele até torce que no momento que ele aparenta a morte, realmente ele morra. Mas com o tempo isso vai mudando. Por quê? No meio de uma sociedade que para a época aquilo era normal, ele era um anormal, ele não pensava conforme as pessoas. E o interessante é que durante esse processo de epilepsia, de catalepsia, nesse processo em que ele está com morte aparente, ele tem recordações, ele viaja no passado, vamos dizer assim, na memória, e lembra de outros momentos em que ele prejudicou aquela família que o acolhe ali. Por isso, nem tanto é por causa das suas ideias ou do seu problema de saúde, mas uma coisa muito mais profunda que gera aquele processo de antipatia. E com isso ele vai vencendo, superando as dificuldades. E agora a gente está num momento onde aparece uma outra família, que é a família da irmã, a irmã dele, a mãe dele chama Felina Mansol, e tem uma irmã.
chamada Norma, que tem um marido e tem uma filhinha, que tem a mesma idade da irmã do Giuseppe, ou seja, 15 anos, um adolescente. A família da irmã, da mãe dele, vamos dizer assim, é uma família quebrada, uma família falida, mas que, no entanto, não aparenta isso socialmente, porque essa falência é decorrência do vício do jogo. Tanto a irmã da mãe dele como o marido, né, o consorte, são viciados em jogos e colocaram tudo, né, hipotecaram tudo na mesa de jogos, achando que iam ficar mais ricos, e perderam tudo. Só que isso não aparenta até então. Nesse intervalo, é uma família muito egoísta, eles só querem usufruir das coisas das pessoas, ela não, vamos dizer assim, ela não tem amor nem pela própria irmã, tanto é que elas querem dar um golpe na família do Giuseppe, porque conforme a gente havia comentado, uma época muito conturbada, final de escravidão, uns 120, 150 anos antes de realmente, oficialmente, vamos dizer assim, né, não haver mais escravidão no Brasil. Acontece que a irmã, né, fala: olha, filha, nós estamos quebrados, nós vamos falir, não sei o que, né, e vamos viver de favores, vamos pedir esmolas. E aí eles têm uma ideia de casar a filha com esse moço, com um dos dois filhos da Ferina Mansol. Mas acontece que nesse intervalo ocorrem rebeliões, porque os coronéis judiavam muito dos escravos, e como havia esse movimento abolicionista, os escravos ficavam, né, todos entusiasmados e faziam muitas rebeliões, faziam greves, ficavam sem trabalhar horas, sem trabalhar dias, fazia errado, estragava a produção, estragava o local que eles tinham que trabalhar. Lógico, pagavam o preço, né? Muitos deles morriam, eram torturados, mas eles faziam isso, e sob os auspícios, sobre o estímulo dos abolicionistas, que inclusive sugeriam até a fuga dos escravos, que eles forneciam aqueles papéis de alforria, né, e falsos, né? Mas era um período muito complicado, um período onde tudo era no fio do bigode, tudo era na confiança, não havia documentos direito em relação às coisas, e com isso ficava até fácil, né, que se produzisse documentos falsos de alforria e as pessoas passassem desapercebidas como se fossem escravos libertos. Mas então nós estamos aqui numa parte onde ocorrem movimentos de revolta, né, nos escravos, e ocorre o dia a dia da família em si, do Giuseppe, da família da futura noiva dele, né, devido a uma trama que a tia, né, e a sobrinha fazem. Ela, vamos dizer assim, faz o rapaz se apaixonar por ela, um menininho de 18 e uma moça de 15, linda, né? Mas a intenção é usufruir do patrimônio financeiro do falecido Manuel Mansol, que até então já tinha morrido. Então, nós estamos aqui na folha 56, e vamos ler a partir daqui, porque vocês vão entender. Se vocês quiserem saber dos episódios anteriores, desde quando começou o romance, basta escrever Perseverança, Shirley, Edson Falzino Sene. Essas três referências vão surgindo. Então tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3. A princípio nós colocamos até o bloco 13, 14, desde a primeira folha. E depois não há como continuar aquela sequência, então eu dei como referência a página anterior, né, e estou fazendo blocos. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma leitura de aproximadamente 30 folhas, e nessas 30 folhas deve sair aí uns 5 blocos, mais ou menos. Então vai surgir alguma coisa do tipo Perseverança, Shirley, Edson Falzino Sene, folhas 57 a 88, que é o final do romance. Eu consegui terminar ele hoje. Então vamos lá. Enquanto isso, na propriedade do falecido Manuel Mansol,
Dona Felina desabafa junto a Crustácia. Crustácia, o impossível está acontecendo hoje. Sarvin mandou chamar Giuseppe no leito do hospital para uma conversa. Diná saiu há bastante tempo e não me informou onde ia. Estou preocupada, mas confiante na misericórdia celeste que tem demonstrado seu socorro junto às nossas vidas em meio a estas nefandas ocorrências causadas por nossa própria insídia. Giuseppe nos ensinou a confiar na lei maior, e isto me trouxe entusiasmo, serenidade, bons propósitos. Crustácea então considera: compreendo o que a senhora diz. Os conselhos de Giuseppe também socorreram minha alma aflita. Acredito que nada de ruim está acontecendo àqueles três. A senhora não deve se desgastar em preocupações. Nosso Senhor Jesus Cristo vela por todos nós, e que os senhorzinhos estão muito bem. Só para esclarecer, o Sarvin está no hospital em decorrência de um desses ataques, né, dos escravos em relação aos seus senhores, e ali ele fica pensando. Sarvin não gostava dos escravos, não gostava do Giuseppe, era uma pessoa perversa, uma pessoa que tinha só ódio no coração. E no entanto, quando ele está ali no hospital, como o Giuseppe falava muito em misericórdia, que as pessoas são iguais, Deus fez todos os seres iguais e tal, e leva por esse lado do amor, né? Porque o Giuseppe só fala em amor e lembra as mensagens do Cristo. Quando ele está ali no hospital, ferido, ele fica pensando e fala: meu irmão tem razão. Ele manda chamar o irmão lá, né? E aí os dois trocam ideias. Até então os dois têm já um vínculo emocional, no sentido de terem empatia, estão sintonizados um com o outro. E a partir daí a vida do Sarvin, o irmão mais velho, muda. Ele passa a acompanhar o pensamento de Giuseppe, ele abandona aqueles amigos da elite lá que perseguiam, né, os escravos, que viviam egoisticamente, e passa a ter uma conduta mais cristã, vamos dizer assim, mais franciscana, né, sempre apoiado pelo Giuseppe, porque por ele próprio ele continuaria lá junto à elite, naquela ilusão, né, de que o pessoal branco aqui é o bom, que os negros não são nada, são animais para serem explorados em todos os sentidos. A região se mantém acalorada pela insatisfação da maioria. E a insensibilidade de alguns. Sarvin se mantém distante dos antigos companheiros, uma vez que os seus ideais agora são diversos daquela época em que fora atraído, porque os colegas dele traíram eles, o pessoal da elite traiu o irmão do Giuseppe, em que fora atraído pelos compartes que agora fazem esforços que Sarvin e seus familiares se mudem dali humilhados. A elite queria que aquela família saísse dali, porque estavam dando um mau exemplo, estavam tratando bem os escravos. Eles, os compartes, atacam a honra da família Mansol, boicotam seu comércio e antigos parceiros de negócio lhe viram as costas, prejudicando as finanças da família. Ofertas gratuitas e ridículas, ninharias, são feitas pela propriedade por pessoas que até então julgavam serem amigas. Oferta vinculada à exigência de que se mudem dali imediatamente. À frente dos negócios da família, Sarvin se vê derrotado, o irmão mais velho, né, no caso. Diná, Felina e Giuseppe o reanimam, e isto reforça o elo entre eles. À frente dos negócios da família, Sarvin se vê derrotado,
Diná, Felina, Giuseppe o reanimam. Isto reforça o elo entre eles. Muitos elogios são tecidos para com seus esforços e capacidade de ação. Giuseppe fala a Sarvin da misericórdia de Deus, que sempre socorre aos que francamente imploram por ajuda. Giuseppe explica a Sarvin que paciência, equilíbrio, perseverança são nossos aliados em todas as horas. Giuseppe diz que as adversidades sempre farão parte de nossa jornada, uma vez que esses desafios multiplicam as nossas habilidades. Sarvin, o irmão mais velho, pede a Giuseppe que permaneça ao seu lado, para que não desanime, porque aquela maneira de ver a vida lhe era nova e sentia que em breve só sobraria diante da pressão. Página 58. Giuseppe afirma ao irmão Sarvin que Deus conhece as necessidades de cada um, e que se buscarmos primeiramente os valores espirituais, ou seja, o reino dos céus e a sua justiça, como disse Jesus, o restante vem por acréscimo. Sarvin busca se aportar aos conselhos do irmão Giuseppe, tendo em vista que a sua antiga maneira de proceder só trouxe dores para ele próprio e sua família. Então, quem observasse Sarvin no dia a dia o desconheceria, porque agora se apresenta ponderado, paciente, inabalável diante de tantas adversidades. Isto tudo graças ao apoio de Giuseppe, uma vez que, por si mesmo, rapidamente voltaria aos antigos impulsos. Norma, tia de Sarvin, Diná e Giuseppe, ciente dos embargos e ameaças que a elite local promoveu em relação à família de sua irmã Felina, nem pensava em ir lá, para não se comprometer, para não se complicar. A atenção de Norma para com as fofocas lhe permitia saber de todos os pormenores. Ela, Norma, tinha conhecimento de que todos se afastaram de lá, da propriedade da sua irmã, e ela não seria boba de se afetar, aparecendo por aquelas plagas. A bondade franciscana de Giuseppe, agora aquecida pelo Sarvin, ecoou em todos os recantos da região, atraindo para a propriedade de Manuel Mansol os miseráveis, os esfaimados, os doentes e aqueles que não tinham a quem se socorrer. Verdadeira legião de pedintes e miseráveis migrava pelos caminhos que chegavam à casa de Felina Mansol, onde imploravam socorro e assistência, sempre atendidos, graças às orientações de Giuseppe Restart. Giuseppe, à sua maneira, segura, serena, pensamento inovador e diverso ao comum das pessoas, a tudo ouviu. Voltando um parágrafo. O dia parecia calmo quando imponente tropa, escoltando um mensageiro, invade a propriedade e entrega um ultimato, um bilhete que dizia: não suportamos mais a sua presença em nossa vizinhança. Isso se referindo a Sarvin, são os ex-companheiros dele mandando a mensagem.
Mude-se imediatamente ou sofrerá as consequências. O bilhete trazia o prazo de um dia, 24 horas, para execução. E ainda a assinatura dos antigos companheiros de Sarvin, que apresenta o bilhete à família e o lê em voz alta. Giuseppe, à sua maneira, serena, segura, pensamento inovador e diverso ao comum das pessoas, a tudo ouviu. Abraçou a Sarvin, seu irmão mais velho, e disse: nada tema, Sarvin. Ignore o bilhete, estaremos aqui até o último suspiro de nossas vidas. Quem tem o sol cósmico não teme a escuridão. Ele, Giuseppe, decide que naquela noite permaneceriam em preces até se findar o prazo estabelecido pelo antigo grupo de Sarvin. A vigília impôs a todos intensas cogitações a respeito daqueles acontecimentos, estimulando a solidariedade, a fé, até quando surgem os primeiros raios de luz e o saudar matinal dos pássaros em onomatopeias variadas, ignorando o cansaço e a apreensão dos residentes. Giuseppe, de faces alterada, olha fraternalmente para Sarvin e diz: Sarvin, abristes o teu coração para a justiça e ela também veio ao teu encontro. Ela viajou ao teu encontro. Recordas-te de como eras, pensavas, decidias por teus atos. Agora a brandura estagia em teu mundo íntimo, permitindo pensamentos mais seguros, serenos, bem construídos. Os desígnios de Deus são perfeitos. Terás que rematar o bom combate, não deixando ninguém ao léu. Faça a tua parte, não te preocupes com os eventos futuros. A tua missão terá êxito, meu irmão. Seja a paz contigo. Após o recado, Giuseppe desperta como de um Após o recado, Giuseppe, na condição de médium, desperta como de um profundo sono e ninguém comenta o ocorrido. A manhã transcorre normalmente e nada acontece. O rumor desta ameaça se espalha por toda a região. Todos sabiam que algo de ruim iria acontecer com Giuseppe, Sarvin e seus familiares. Reuniões e mais reuniões da elite local se seguem com temas variados e a decisão quanto ao destino da família do falecido Manuel Mansol permanece um mistério. A elite atenta à insatisfação de seus escravos e subalternos dá prioridade em organizar a vigilância noturna e adquirir armamentos de recarga rápida, até que em noite calma, de lua cheia, sem nuvens a empanar as luzes do zimbório, estando o satélite lunar a observar as árvores, os animais noturnos em sua rotina, a silhueta dos montes, aldeias, se surpreende com a ação furtiva de uma malta de rebelados, enfurecidos, dispostos a retribuir as dores sofridas e fazer tingir a terra
de muito sangue. A vingança inflama os olhos, os seus olhos. E traz a vingança, a missão de matar. Correrias de cavalos, latidos de cães, pedidos de socorro, desespero, vociferações, sons diversos, consequentes da violência por graves ferimentos, se multiplicam em sua passagem, quer na cidade, quer no meio rural. Ninguém esperava aquele tipo de ação em uma noite tão clara. Os revoltosos aproveitaram o descuido da elite para se insurgir contra a vida de seus opressores. Era como se o inferno exigisse almas para purgar os seus pecados. Estranhamente, nada aconteceu nas terras do falecido Manuel Mansol. Revoltosos ou privilegiados não avançaram por aquela região. Entretanto, ao redor estão os gritos. Gritos de dor, lamentos, desespero. O odor de fumaça e os pirilampos rubros expõem o incêndio generalizado. Giuseppe e seus familiares permanecem no interior da casa grande, e aguardam em prece a fatalidade que irá se abraçar. E aguardam em preces a fatalidade que irá se abater sobre todos. O dia amanhece e logo se percebe o número de cadáveres, de feridos, espalhados pelas estradas, pelas vias públicas, pelas ruelas, vítimas de si próprios e de ambas as partes envolvidas. Giuseppe, atento às informações espirituais, diz aos fraternos: o Senhor nos mostrou o quanto é misericordioso e infinito o seu poder, nos poupando a vida e a integridade física. Louvado seja teu nome, Deus Altíssimo. Terminado o louvor, Giuseppe diz a todos que devem sair de casa, ajudar os feridos que observam suas próprias vidas se esvair por falta de socorro, por falta de recursos, e que também deverão recolher os cadáveres para um sepultamento digno. Espantado, Sarvin repreende o irmão. Ele intervém, dizendo que se foram poupados, para quê? Foram poupados para procurar a própria morte? E ele comenta isso, tendo em vista que tanto os revoltosos como os remanescentes da elite estão ao seu encalço. Giuseppe, de sua vez, adverte Sarvin, dizendo que somente estão vivos porque Deus assim o quis. Em gratidão a esta misericórdia, a esta intervenção do Pai Celeste, deverão eles ir ao socorro daquelas pessoas caídas pelas estradas,
Se o resultado desta assistência fraternal for a morte, que assim o seja. Estamos na folha 60. Giuseppe continua: somos almas em resgate, filhos de Deus convidados a nos melhorar, em serviço ao próximo. Não se prontificar a solidarizar diante de tanto infortúnio, de tanta ignorância do amor, é desmerecer o amor de Deus ao nosso favor. Não devemos temer a morte. Somos espíritos eternos. Só estamos vivos porque nossas vidas foram poupadas. Em gratidão, empenhemo-nos neste nobre ministério de socorrer os irmãos caídos pelas estradas. Não percamos mais tempo. Concluindo, diz que aquele é o momento do testemunho de todos. Giuseppe segura Diná em uma das mãos, Dona Felina em outra das mãos e sai no interior da casa grande rumo à parte externa da propriedade. Ali ele para, olha para trás e com um olhar e em silêncio ele convida a todos ao socorro fraternal. Entendendo o recado, uma legião de servidores acolhe o infortúnio, acomodando corpos estropiados com profundo respeito. A propriedade de Felina Mansol se torna um centro de socorro naquelas paragens, e intenso é o movimento naquela casa. Mais que o recurso material, mais que os recursos disponíveis, é o desvelo dos atendentes em se doar no melhor, caso a caso. Solicitude que jamais será esquecida pelas vítimas de ambos os lados e pelas famílias destes assistidos. Giuseppe, Sarvin, Dona Felina, Crustácia, Diná, são nomes citados com reverência nas boas conversas da região. Os reclamos continuam na busca de reformas, mas diante das dores resultantes da falta repetindo, os reclamos continuam na busca de reformas. Afinal de contas, morreu muita gente, mas o problema continua.